13h31. Como é que foram as suas promessas, hein? Na virada de ano. Todo mundo faz. Algumas delas dizem respeito à saúde. Outras envolvem dedicação para qualquer dos temas, né? Atenção com as pessoas, com o trabalho, respeito à própria saúde, no que diz respeito à alimentação, exercícios físicos. E a gente vai conversar um pouco sobre alimentação. Aliás, o tema alimentação ficou muito na pauta nos últimos dias, e não só pela alimentação em si, mas pelo que aconteceu em algumas cidades aí com viroses, e algumas delas conectadas com o tipo de alimentação que as pessoas fazem nessa, não é só na época do ano, mas no momento, na situação em que elas estão em praia, em viagens, em que as preocupações são talvez um pouco menores. Nós vamos falar daquilo que você, em teoria, pode mudar na sua vida, que é a sua nutrição. Vamos conversar com a Angélica Greco, que é nutricionista e que nos atende na tarde desta terça-feira. Como vai, Angélica? Boa tarde. Boa tarde, Ronald. Tudo bem? E você? Tudo bem. Ô, Angélica, eu queria entender essa equação assim. Por que sempre as promessas ficam pautadas pela virada do dia 30? A gente precisa mudar isso, 31 de dezembro. Podia ser em 14 de março, em 12 de junho, em 1º de setembro. As pessoas só querem mudar na virada do ano. Será que o calendário acaba fazendo as pessoas se sentirem motivadas só por si? Por ser um novo ano, ter um número a mais, um número a menos? As pessoas te procuram mais na virada do ano, hein, Angélica? Aumenta bastante, viu, Ronald? Eu acho que a gente tem conversado muito sobre isso, né, nessas últimas semanas. Eu acho que esse marco, né, de dividir o ano aí nesses 12 meses e essa virada, né, parece que traz uma motivação, um empenho novo, né, de a gente recomeçar. Tanto que a gente percebe que final de ano todo mundo some, né, ninguém mais quer saber da Nutri, do médico, da academia. E nessa virada de ano, como um dos propósitos, aí acaba aumentando, né, realmente os números de atendimento, as pessoas voltam um pouco mais focadas, mais determinadas, e sem dúvida, né, como você falou, se a gente conseguisse ter esses propósitos mais em outras datas do ano, né, com certeza talvez fosse mais efetivo do que essa promessa do vamos começar, né, porque muitas vezes começa-se agora, mas aí depois vem o carnaval, aí dá aquela paradinha de novo, aí vem a Páscoa, para novamente. Então, eu acho que se a gente consegue fazer uma meta mais realista, algo não tão restritivo, mais alcançável, talvez não fosse necessário a gente fazer tanto essa promessa e esse marco, né, de uma nova alimentação, de um novo ano. Talvez fosse mais simples no dia a dia e não tão rigoroso, né, não tão restritivo. Ô, Angélica, e você que tem uma procura maior, como você mesmo falou, qual o percentual de gente que desiste quase antes de começar? É representativo? Olha, eu acho que antes de começar, eu acho que a gente pode falar aí uns 10%, não é tão representativo. Desculpa, eu fui exagerado. Antes de começar é só um estereótipo, assim, mas desiste também bem no comecinho, porque fala, eu não vou encarar isso daqui, não. A Angélica tá querendo me impor uma situação de restrição absoluta. Mas assim, só pra saber, realmente muita gente desiste no começo? Olha, eu acho que uns 15% dos pacientes, eles acabam desistindo, principalmente quando vem com esse foco muito rigoroso, com metas muito altas, né? Muito almejam, né? Muito ambiciosas. Assim, eu preciso perder 10 quilos em 15 dias porque eu tenho um casamento, porque eu tenho uma festa. Esses normalmente são objetivos que eles acabam desistindo na primeira, segunda semana, porque acaba sendo necessário fazer algo muito restritivo e que no dia a dia fica inviável, né? Então a gente pode falar que aí uns 10, 15% acabam se desmotivando. Agora, em contrapartida, aqueles pacientes que já vêm um pouco mais focados, de que a reeducação vai ter um tempo, que é preciso ir fazendo pequenas mudanças, né? Não adianta assim, hoje eu como uma caixa de bombom todo dia, amanhã eu não vou comer nada. Não vai ser duradouro. No primeiro fim de semana a pessoa vai desistir, mas se a gente vai colocando, né, pequenas metas, olha, em vez da caixa inteira, então hoje você vai escolher 2 bombons, amanhã você come um, depois de amanhã você vai reduzindo aos pouquinhos, a nossa própria cabeça, ela ajuda, né? O nosso psicológico, ele vai entendendo de que você não vai deixar de comer aquilo, mas vai comer com moderação, com equilíbrio, né? Então, eu vou falar que esses 50% são os que melhor têm resultado e que conseguem manter esse resultado a longo prazo, sem dúvida alguma. Eu ouço na virada do ano, as pessoas falam assim,
Você que se esbaldou de comer no fim de ano, então agora chegou a hora da virada. Aí eu começo a ouvir, tirei por mim, falei, eu nem como tanto assim no fim de ano. E outra, se as pessoas usassem os pratos tradicionais de fim de ano, fossem comer uma carne branca, vão comer o peru ou o chester, digamos assim. Pô, se eles colocarem isso na rotina delas ao longo do ano, seria até bom, né? Porque são carnes menos gordurosas e tudo mais. E aí eu fico me pegando que as pessoas se baseiam na qualidade do alimento, mas não estão preocupadas com a quantidade. Acham que, por exemplo, tem isso que você falou. Tira a caixa de bombom, não quero mais olhar para esse negócio. Ô, Angélica, o segredo não está em você se doutrinar a poder comer de tudo, mas de uma maneira moderada, que possa atender às suas necessidades, às necessidades do seu organismo. Quem é que coloca isso na cabeça das pessoas, hein, Angélica? Sem dúvida, né, Ronald? Acho que você falou um ponto muito importante, né? Quando vai chegando a época do final do ano, a gente sempre recebe essa dúvida no consultório, né? O que eu vou comer na minha ceia? E eu sempre falo, existem excelentes opções da nossa ceia, né? O chester, a carne branca, né, do peru, o lombo, fazer uma salada de legumes, a gente pode trocar a maionese pelo iogurte na hora do preparo, fazer preparações mais frescas, até aproveitando, né, essa questão que a gente teve, esse surto de virose aí no litoral, está muito relacionado ao armazenamento incorreto, né, desses alimentos, perda de temperatura, e a gente sabe que no nosso país, né, o Natal e o Ano Novo vão cair sempre em temperaturas muito altas, então o grande ponto é realmente fazer ceias mais adequadas, coisa que a gente sempre brinca, né, o grande problema do ganho de peso, da alimentação errada, ele não está entre o Natal e o Ano Novo, né, ele está entre o Ano Novo e o próximo Natal, não é... É isso, né, Angélica? Essa uma semana, tudo bem, a gente abusou, às vezes quem gosta um pouquinho mais de uma bebida alcoólica, come um pouco mais de fritura, mas não vai ter um impacto tão significativo quanto os outros 360 dias aí do ano, né? Então, eu acho que o grande ponto, que é o que você falou, que hoje a gente tem trabalhado muito, é essa mudança de comportamento, né? Então, a gente trabalha com o apoio da nossa psicóloga também, né? Dentro da nossa equipe multidisciplinar, de realmente entendendo qual é o papel da alimentação no dia a dia, de que não adianta restringir tudo, né? Então eu vou tirar o carboidrato, eu vou tirar o doce, eu vou tirar o refrigerante, mas o quanto isso é duradouro e o quanto isso também é benéfico para a nossa saúde, porque todos os alimentos, eles têm uma função, né? Então o carboidrato, ele é importante para dar energia, a proteína, ela é importante para dar sustentação, a gordura, se for consumida na qualidade correta e a quantidade certa, ela é importante, por exemplo, para a absorção de alguns hormônios, algumas vitaminas que a gente tem no nosso organismo. Então, é exatamente o que você falou. O que a gente tem que doutrinar o nosso paciente é que ele precisa mudar a cabeça dele, né? Então, praticar uma atividade física que vai ajudar nessa sensação de bem-estar, de prazer, que ele não vai adquirir somente da alimentação, ter metas, né, e planejamento no dia a dia da alimentação, que a gente fala muito isso, né? O grande problema hoje é a correria do dia a dia, né? Então, a gente come à noite, pede uma comida pronta, pede um delivery, mas se a gente planejar, faz um cardápio semanal, né? Monta, essa semana eu vou usar 2, 3 legumes, 2, 3 proteínas diferentes. Vamos aproveitar essa época, por exemplo, o chester, peito de peru, passou as festas, o preço agora está excelente. E ele tem uma qualidade nutricional muito boa, pouquíssima gordura, como você falou. Então, por que não aproveitar, mas fazer da forma certa, né? Então, colocar com legumes, colocar com folhas frescas, verduras, frutas, né? A gente pode pôr frutas na salada. Eu acho que a fruta é uma coisa que o brasileiro, infelizmente, ele não valoriza tanto, né? A gente, às vezes, vê os preços fora, né, do Brasil. Uma banana na Europa, a gente pagar 5 euros, né? Aqui a gente, graças a Deus, tem uma disponibilidade, uma qualidade de frutas e que muitas vezes ajuda a matar um pouco aquela vontade de comer um doce, de comer uma sobremesa. Claro, a fruta também tem o seu açúcar natural, que é a frutose, mas se consumido de forma adequada, com a variedade, ela traz inúmeros benefícios, né? As folhas, que tem muita fibra, então traz saciedade na refeição. E sempre eu acho que o equilíbrio, né? Eu acho que essa é a grande palavra. Eu falo para os meus pacientes que eles têm 2 missões, né? Quando eles chegam no consultório. Pensar em equilíbrio e em planejamento. Como que é a melhor forma de planejar o cardápio? Então, a gente vai fazer um cardápio semanal, a gente vai fazer um cardápio mensal, como que é a rotina? A gente vai optar por comprar marmitinhas fitness, né, congelada, ou a gente vai contratar alguém para
preparar essas refeições em casa, ou ele consegue se organizar, todo domingo eu já vou deixar as marmitas da semana pronta, porque aquilo estando pronto fica muito mais fácil o acesso a essa alimentação saudável, né? Então, fica muito mais prático da gente manter um bom hábito. Agora, se a gente deixar para a última hora, aí a gente cai nas ciladas, né? Não tem jeito. Ô, Angélica, a gente tem uma geração de pessoas, de jovens que não suportam frutas. Você estava falando aí das frutas, e eu acompanho, tenho filhos que já não são mais crianças já faz tempo, mas eu trabalho, por exemplo, com a Maria Eugênia Cotait aqui, que tem 20 anos, e também não, ela come fruta, muita fruta, 3 por semana ela come, né? Em cada vez deve ser uma uva só, ou uma frutinha. Mas o jovem tem preguiça de comer fruta e desconsidera muito esse alimento como algo fundamental para o cardápio equilibrado e que pode trazer resultado depois para ele? Eu acho que você falou a palavra perfeita, Ronald, é preguiça, né? Porque é mais fácil a gente pegar um bombom e desembrulhar ali e comer rapidinho do que a gente pegar um melão, cortar em fatias, né? Então eu acho que é uma geração realmente que tem a preguiça de ter essa fruta. Eu percebo no consultório que às vezes assim, eu converso com os pais e falo, vamos deixar as porções cortadinhas. Então a nossa meta dessa semana é ter 2 frutas novas. Eu vou pegar o melão e vou pegar cereja agora da nossa época. E aí eu falo, olha, a missão é mostrar, né, eu acho que isso tem que começar principalmente com as crianças, que quando a gente ainda tem essa oportunidade, né, de começar essa reeducação alimentar já de pequenininho, identificando mesmo as frutas, mostrando a importância de cada uma delas, os benefícios, os sabores separados daquela fruta, né? Qual que é o sabor do melão, qual que é o sabor da melancia, ensinar a cortar juntos, fazer com que aquilo seja um momento da família, né? Olha, agora a gente vai cortar a fruta juntos. E depois, nessa geração que já está aí mais avançadinha, né, que não tem mais jeito, não dá para a gente voltar, eu acho que hoje o que eu falo muito assim, tem algum hortifruti perto que vende, nem que for a frutinha picada, mas, Angélica, é muito mais caro. Com certeza, a gente comprar uma salada de fruta toda porcionada é muito mais caro do que uma fruta inteira, mas muitas vezes o custo-benefício de você comprar um melão inteiro e depois ter a perda porque você não vai cortar em casa, é melhor a gente comprar ele cortadinho, né? Então, eu acho que é incentivar uma forma, talvez, desse planejamento. Então, dentro das marmitas, a gente também vai ter que ter umas 2, 3 frutas para poder o nosso dia a dia, porque senão eu percebo que as pessoas não comem por preguiça, é isso que você falou. Pegam uma banana, uma maçã que é fácil, mas as frutas mais elaboradas, né, que para cortar, porcionar, um melão, um abacaxi, acabam ficando meio esquecidas mesmo. Tem Né? Eu acho fruta que vilã? Tem fruta que é vilã da alimentação? Não sei se por exagero ou por ela própria não ter as propriedades necessárias? Na verdade, assim, todas as frutas elas são excelentes, né? O que a gente tem que tomar cuidado é se a pessoa tiver algum tipo de problema de saúde em específico, né? Por exemplo, então, pessoas com problemas renais não podem de forma alguma, por exemplo, comer carambola, porque ela tem uma toxina que é muito perigosa para quem tem um problema renal. Então, a carambola, por exemplo, ela é extremamente proibida para um paciente com doença renal. Se é uma pessoa que tem, às vezes, um problema de diabetes, né, tem que ter um controle maior do açúcar, aí a gente tem que tomar um cuidado maior com essas frutas que têm um índice glicêmico mais alto, que tem uma porcentagem, né, da frutose mais alta. Tipo o Então, quê? manga, uva, a banana nanica, a melancia, por incrível que pareça, né, por mais que ela pareça uma fruta meio aguada, né, ela tem um alto índice glicêmico porque ela tem uma concentração de açúcar mais alta. Então, para os pacientes diabéticos tem que ter um pouquinho mais de atenção, né, nesse consumo. E aí é o que a gente fala, né, a moderação. O diabético, ele está proibido de comer uma fruta? Não. Mas dependendo, né, do tratamento, claro, individualizadamente a gente falar, se ele pode comer 2, 3 frutas, mas ele tem que tomar cuidado na porção. Um abacaxi é uma fatia, é uma porção, não 3, 4 fatias. Ele ter esse tipo de cuidado, né? Eu acho que esse é o mais perigoso das frutas, eu acho que é a questão do açúcar mesmo, né, que é a maior concentração. E a gente fala muito que as frutas têm muita fibra, né? Então, às vezes uma pessoa que tem uma síndrome do intestino irritável, que sente, por exemplo, uma ameixa,
o mamão, a laranja com casca, né? Às vezes que tem o bagaço, né? Na verdade, que tem muita fibra, às vezes pode causar um pouquinho mais de irritação, mas se for um indivíduo 100% saudável, né? Sem uma patologia, nada, não tem nenhuma fruta que vá fazer mal, né? Não tem nenhuma preocupação em relação a isso. Ô, Angélica, saiu uma reportagem da revista Nature falando sobre bebidas adoçadas. Quase 10% dos novos casos de diabetes tipo 2 no mundo tem alguma relação com o consumo de bebida adoçada. É um mal do nosso tempo, as bebidas adoçadas, principalmente as de caixinha? Sem dúvida, Ronald, porque a gente percebe assim, o consumo de água, ele caiu muito, né? A gente percebe que é uma geração que não tem o hábito de beber água, e aí isso vem substituindo, né, por sucos. Então a gente sempre fala, o ideal é comer fruta e não suco. Por quê? Para você fazer um copo de suco de laranja, você precisa de 3, 4 laranjas que não vão te dar saciedade, não vão ter fibra, vão ter um índice glicêmico e um valor calórico super alto. E tranquilamente, se você pegar uma tarde, você toma 2 litros de suco de laranja natural sem perceber. Agora você não come 15 laranjas em uma tarde porque ela te estufa, né? Então, mesmo os sucos naturais, sempre é muito melhor comer a fruta do que tomar o suco. E aí a gente falando desses sucos de caixinha... Mas espera aí, só para explicar. Entre espremer uma laranja e tomar e chupar a laranja com bagaço, é melhor a opção 2, é isso? A melhor opção 2. Sempre comer a fruta vai ser melhor do que o suco. Porque quando a gente processa, além de perder algumas vitaminas, a gente perde totalmente a fibra. Quando passou no mixer, lascou o suco, é isso? Mesmo esses mixers agora modernos, essas centrífugas, a gente perde muito da fibra. E a porcentagem, né, a quantidade para você fazer um suco que você precisa de fruta, são muitos, né? Se você espremer uma laranja, ela vai te dar ali, uns 150 ml de um suco de laranja. Isso se você tiver pego uma laranja boa, né? Aquelas molhadinhas, vamos falar assim. Porque né? o que tem de laranja seca no supermercado é uma loucura. Porque elas têm vindo muito seca. Então, para você fazer um copo de um suco de laranja, em média, utiliza-se de 3 a 4 laranjas. Se a gente pensar que uma laranja aí tem em torno de 70 calorias, em vez de você estar consumindo as 70 calorias de uma laranja, a gente já multiplicou isso por 4, né? E ela não vai te dar saciedade. Você vai tomar aquele suco, daqui a pouquinho você já vai estar com fome de novo. Agora, quando a gente chupa a laranja com o bagaço, principalmente o bagaço, ele tem bastante fibra, né? Então, ele consegue te promover saciedade, ele não faz pico no nosso açúcar no sangue, né? Então, a frutose, como ela é uma concentração de açúcar, quando a gente toma o suco, faz aquele pico na nossa glicemia. Quando você come a fruta, não. A nossa açúcar vai subindo devagarzinho, ele não faz aquele pico. Então, quando a gente tem os picos, a gente sente mais fome também, né? Então, o ideal. E os de caixinha, então, a gente fala que 10% é fruta, o restante é corante, conservante e o açúcar, né? Assim, hoje a gente tem até algumas marcas que são um pouco melhores, né? Que não tem açúcar, que não tem conservante, mas ainda assim é aquela opção, um sábado à noite, vai fazer um jantar, uma festinha com os amigos, com as crianças, claro que eles não vão querer todos beber água, então é uma opção menos ruim, vamos dizer assim. Mas para o dia a dia, essa coisa de mandar o suquinho na lancheira da escola, isso é uma péssima opção, né? Então hoje eu falo assim, vamos tentar fazer água aromatizada em casa. Então pega a garrafinha de 500 ml, põe uma rodelinha de laranja, põe um pedacinho de pitaia, de morango, porque deixa aquela aguinha colorida para a criança levar na escola. Substituir pela água de coco. A água de coco ela é uma excelente opção também. Claro que a in natura é o melhor dos mundos, mas a gente sabe que aqui em São Paulo é inviável, né? Nem sempre a gente consegue. Mas a de caixinha tem problemas? A de caixinha dá para consumir, não tem problema. Tem marcas muito boas, marcas com pouquíssimo conservante. O único ponto de atenção para água de coco é só para paciente realmente diabético, né? Tá. Mas para as crianças levarem na lancheira, para um adulto saudável, é uma excelente opção para o dia a dia, porque aí não fica só aquela água sem gosto, né? Assim, ela tem pelo menos um docinho, dá para, né, pôr um gelinho, a própria água com gelo e limão, né? A gente tem incentivado bastante as pessoas a usarem, já que é difícil de tirar 100% do líquido da refeição, né? Então, água com gelo e limão, fazer água aromatizada, ou os chás gelados, né? Faz chá com limão, chá com maracujá, acho que
são escolhas que vão ajudando a reduzir, né, tanto esse consumo de sucos quanto de refrigerantes, energéticos, né, hoje é um problema muito grande dessa nossa geração, o alto consumo de energético que vem associado aí, né, a uma questão muito calórica, muita restrição, muito componente de açúcar, e a taurina, né, que é um componente que é perigoso se consumido em excesso, a gente sabe que ele Ataca os rins? Ele pode atacar o rim, ele pode atacar principalmente frequência, coração, né, frequência cardíaca, ele pode, tem algumas, principalmente se misturado com bebida alcoólica, ele é um perigo, mesmo esse zero, sem açúcar agora, né, ele acaba tendo uma concentração muito ruim, né, e é uma geração que ela já é mais acelerada, vamos dizer assim, né? Então a gente coloca esses estimulantes, acabam dando problema de insônia, ele pode atacar também todo o nosso sistema gastrointestinal, né? Então gastrite, esofagite, refluxo também pioram com esse tipo de bebida, porque ele tem essa composição, ele acaba sendo um pouco gaseificado de certa forma, né? Então ele também não é uma opção tão válida. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a Angélica Greco, que é nutricionista, falando sobre hábitos alimentares. Angélica, tem gente que vira com o passar do tempo sommelier de rótulo, né? E vai no supermercado, primeiro olha, lê tudo que tem lá escrito e vira um especialista. E tem muita gente que olha com uma atenção mais importante a quantidade de sódio e de gorduras saturadas. São as duas preocupações mais importantes dos alimentos processados que vêm nessas embalagens, ou não necessariamente processados ou ultraprocessados. Tem que olhar mais especificamente o que no rótulo? Eu acho que o grande segredo, né, da gente observar a rotulagem de alimentos, onde ela está muito relacionada à lista de ingredientes, né? Então, hoje a gente sabe que na nossa vigilância, né, entrou essa legislação obrigatória nesse ano de 2024, onde vem essas lupinhas, né, que mostram alimento em alto teor adicionado de açúcar, de gorduras, de sal. Isso já foi um ganho muito importante para a nossa população, que às vezes não olhava ali nas microlinhas dos ingredientes, mas isso já chama, de certa forma, um pouco mais atenção. Mas quando a gente fala da lista dos ingredientes, o que a gente sempre precisa ter em mente é que na nossa legislação, obrigatoriamente, os alimentos eles vêm em ordem decrescente, né? Então, o que aparece primeiro naquela lista de ingredientes é o que tem maior quantidade naquele alimento. Então, se eu for comprar um pão integral, eu preciso olhar naquela lista. Se a farinha integral estiver quase no fim, não é um pão integral bom. Se eu for comprar um suco que fala que é pouco adicionado de açúcar, mas se logo no começo a gente perceber que aparece, né, água, açúcar, depois a maçã, também não é interessante. Então, eu acho que a gente ter um olhar mais focado na lista de ingredientes é muito importante. E essas lupinhas hoje que a gente fala que tem aparecido, ela é importante, claro, a gente olhar o sódio, olhar a gordura, mas também olhar o açúcar, né, a concentração que tem de açúcar, igual a gente estava falando dessa questão do diabetes tipo 2, eu acho que é muito importante, mas a gente entender realmente quais são as prioridades daquela pessoa, né, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu não quero açúcar, então eu vou trocar o chocolate normal por um chocolate diet, mas no chocolate diet eles tiram açúcar e adicionam gordura. Então, o chocolate diet ele é específico para aquele paciente diabético, para ser consumido também com moderação. Agora, para um adulto jovem e saudável, ele não tem necessidade de comer um chocolate diet. É melhor ele comer o normal e aí, claro, tentar uma qualidade melhor. Então, em vez de um chocolate branco, um chocolate ao leite, é possível optar por um 40%, 50% cacau, que aí você tem uma qualidade nutricional melhor. Então, essa questão da rotulagem, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, desses produtos muito light, zero, diet, que às vezes eles são usados de forma inadequada e sem querer a pessoa às vezes, agora eu como chocolate diet, então eu posso comer uma caixa, só que ele aumentou o dobro de caloria, o dobro de gordura e não trocou por uma coisa saudável, né? Não fez uma troca inteligente, vamos pensar de certa forma falando aí na qualidade nutricional do alimento. Olha, tem tanta pergunta que chega de ouvinte para tentar tirar dúvidas sobre os processos alimentares que a gente fica bastante orgulhoso de saber que tem gente que está afim, né, de mudar. Teve uma pergunta aqui de um ouvinte falando sobre a refeição semanal. Aliás, só quero uma pergunta de um outro ouvinte que é interessante também.
A gente está vivendo uma epidemia de gente que acha que não tem que comer lactose em nenhum produto, ô Angélica, e todo mundo, antes de saber se deve ou se não deve, se pode ou se não pode, paga mais caro sem saber a efetividade daquilo? Muito. Esse eu acho que é um dos maiores temas que a gente tem observado, Tony, de hoje no consultório, no hospital também que eu trabalho, essa questão de restringir, né? Lactose, glúten, sem necessidade. Por que a gente fala sem necessidade? Porque a intolerância à lactose, por exemplo, ela é uma deficiência da enzima da lactase que a pessoa não tem. Ela pode ser desenvolvida ao longo da vida, não necessariamente a gente nasce, né, com intolerância à lactose, mas muitas vezes o fato das pessoas começarem a tirar a lactose por conta própria faz com que num futuro próximo ela se torne um intolerante. Então eu sempre falo para o meu paciente, a gente só vai restringir lactose, glúten, açúcar, seja o que for, se você tiver uma patologia diagnosticada, você tem aquela doença, a gente vai tratar. Se não, o fato da gente restringir sem necessidade pode fazer com que as pessoas se tornem, né? Então, ao glúten, por exemplo, hoje, a quantidade de pessoas que têm doença celíaca comprovadamente chega a ser 5, 10% da população, nem isso, né? Que é uma doença grave, severa. Agora a gente vem percebido muito, eu tenho uma sensibilidade ao glúten. Mas por que acontece essa sensibilidade? Porque a pessoa em momentos falou, vou fazer uma dieta low carb, vou tirar 100%, não como mais arroz, não como pizza, não como macarrão, não como batata. E aí ele fica 1 ano, 2 anos. Quando ele volta a comer, o corpo acaba desenvolvendo uma sensibilidade que não é uma doença efetivamente, mas é uma sensibilidade que às vezes a pessoa fala, nossa, eu comi, me sinto estufada, eu tenho mais gases. Então, hoje a gente tem que tomar muito cuidado ao restringir, porque a gente também acaba optando por produtos mais caros, que não têm qualidade nutricional muitas vezes adequada, e é só questão de mídia, vamos dizer assim, né? É só questão dessa divulgação. Então, realmente, para fazer uma restrição, é preciso ter um acompanhamento médico, um acompanhamento nutricional e a indicação correta para isso, né? Esse é o melhor caminho. Angélica Greco, nutricionista, e que nos atendeu, ela é lá da Clínica Eduardo Greco, e nos atendeu na tarde dessa terça-feira. Ficaríamos horas aqui conversando e teremos que ter outras oportunidades para falar sobre o tema. Tá bom, Angélica? Muitíssimo obrigado pela tua atenção conosco. Até uma próxima. Rorod, eu que agradeço aí pela participação, pelo convite, e sempre que precisar eu estou à disposição aí para poder tirar maiores dúvidas. Muito obrigada. Valeu, muito obrigado.